Danilo Ismi. Bom dia, Danilo. Olha só, você sempre me vem falando do jejum intermitente como não deve ser uma metodologia de dieta. Mas o Danilo está perguntando, existem boas coisas do jejum intermitente? Existem sim, tá? Desde que a gente tome alguns cuidados, tá? Tem alguns estudos que eles confundem um pouco a questão de jejum intermitente, longevidade, né, dando a entender que o jejum intermitente, teoricamente, aumentaria a nossa quantidade de vida. Pois bem, dá pra gente relacionar, Danilo, com um trabalho que foi publicado nos Estados Unidos, feito na comunidade Amish. Né? Sabe aqueles americanos que eles vivem como se estivesse em 1500, que eles não têm eletricidade, não têm nenhum tipo de recurso, né? E são essencialmente agrícolas, não se comunicam com a sociedade atual. Pois bem, eles têm uma estrutura muito interessante de jejum intermitente e aparentemente a incidência de doenças crônico-degenerativas naquela população é muito, muito baixa. Então foram estudar. E fizeram um estudo muito bom, muito robusto, né? Porque eles conseguiram pegar 56 mil pessoas. É um número bem expressivo. É uma população que faz diferença. E essa população de 56 mil pessoas, eles foram avaliar o que eram os hábitos. E eles tinham uma rotina que era muito parecida, né, com o jejum intermitente. Só que o que a gente vê no dia a dia de jejum intermitente? A galera que começa a comer às 2 da tarde e que para de comer 10 da noite, certo? Então tá bom. Então hoje a gente vai falar de algumas coisas boas e eu vou te fazer uma proposta. Se é que você quer seguir por esse caminho. Eles faziam um jejum intermitente que, como eles acordam muito cedo para trabalhar na lavoura, né, eles começavam o dia deles 4 da manhã. E eles chegavam a fazer só mais uma ou duas refeições. Então fazia uma refeição às 7 e outra às 10 e depois não comia o resto do tempo. Assim, é radical, né? Porque você está fazendo um período de alimentação que é das 4 às 10 da manhã, tem 6 horas. E é um período que, venhamos e convenhamos, a gente não tem tanta fome assim. Mas se você parar para olhar, tem uma coisa interessante nesse modelo e que vai contra, por exemplo, esse modelo de jejum intermitente que a gente chama de time restricted, né? Que é o que vocês conhecem. E o mais famoso é o 16 por 8, né? Que é justamente esse modelo, ele faz a janela alimentar pela manhã. Quando eu vejo o pessoal fazer jejum intermitente, Danilo, o que eu percebo? É que a galera quer um pouquinho do conforto ou da conveniência do jejum intermitente, né? Você acorda de manhã, meio sem fome, aí você passa batido, vai trabalhar, vai estudar, né? O almoço você consegue dilatar um pouquinho, mas percebe que quando você vê paciente obeso, não sei se você é profissional da saúde ou não, mas é muito comum quando a gente vê paciente obeso, que o paciente obeso ele faz exatamente esse padrão. Ele pula café da manhã, ele vai direto para o almoço, às vezes almoça tarde. E na ideia desses pacientes, muitas vezes eles falam, se eu ficar sem comer eu vou emagrecer. E esse é o grande problema, porque para quem estuda, por exemplo, compulsão alimentar ou transtorno alimentar, justamente esse fato de você ficar sem comer é o que mais faz você ter uma condição de falta de controle da alimentação ao longo do dia. Então esse paciente ele até consegue, por exemplo, ficar sem comer todo esse tempo. Mas aí a hora que ele decide almoçar, ele vai lá no bar, ele não vai pedir um grelhado com salada, né? O que ele vai pedir? Ele vai pedir coxinha, esfirra, empada, pastel. Vamos supor que ele não faça isso, e que ele peça, ele seja marrento. Ele vai lá e pede um grelhado com salada, tá?
nessas condições, o que a gente vai... O que a gente percebe? Que ele vira outra pessoa quando ele chega à noite na casa dele. Aí ele derruba tudo que tem lá. Isso é fácil de acontecer com a gente. Eu, por exemplo, eu tenho facilidade para desenvolver um transtorno que chama transtorno do comer noturno. Quando eu aperto a caloria da minha dieta, se eu passo da conta e se eu passo de horário, eu acordo de noite que nem um zumbi, eu como o que estiver na minha frente. Não interessa o que, quanto, eu simplesmente como. Quando eu vou acordar, eu já comi. Então, é uma coisa que acontece com qualquer um, não interessa quem você seja em relação ao tempo que você faz dieta ou ao físico que você tenha desenvolvido. Logo, não é uma coisa muito boa. Vamos somar isso, né? Então vamos pegar um outro estudo, vamos pegar um estudo de 2017 da American Heart Association, onde os caras mostraram que simplesmente pelo fato de você não tomar café da manhã, você tem um aumento de risco de doença coronariana de 27%. 27,5% para te falar o número exato. Cara, pensa que só de não tomar café da manhã você aumenta o seu risco de doença do coração em 1/4. Porra, é muito risco por uma coisa muito pequena no nosso dia a dia. Então você pega o cara que fuma, que consome álcool, que não tem uma alimentação regular em relação aos nutrientes e ainda por cima não toma café da manhã. Você está juntando uma bomba relógio, bicho. Então não... o melhor é a gente não assumir esse tipo de situação. Mas o jejum intermitente, nos modelos que ele tem, e quais são os modelos de jejum intermitente? Você tem o whole day fasting, né? Você tem que é você comer um dia ad libitum, né, à vontade, e no outro dia você não comer nada. Você tem um tipo de jejum intermitente assim de dias, onde você come ad libitum num dia e no outro dia você faz só uma refeição, que é 25% do volume calórico total que você consumiu no dia anterior, né, que você pode consumir no café da manhã, na hora do almoço ou à noite. Ou você tem o que a gente chama de time restricted, que é o cara que faz no relógio. Então 16/8, por exemplo, que é o mais comum e que é o que a galera prefere, né? Comer das 2 da tarde até as 10 da noite. Por quê? Porque é a hora que você tem mais fome. Agora, tem um grande problema em fazer isso, né? Primeiro problema, você pula o café da manhã, você aumenta o seu risco de doença cardiovascular. Segundo problema, a hora que você tem fisiologicamente maior resistência à insulina, ou seja, se você comer, vai ter grande chance de engordar, é à noite, né? E terceiro, do ponto de vista de hábito, é um hábito muito ruim, né? Em relação a você não se controlar. Porque tem isso também, né? O jejum intermitente, a maioria das pessoas que faz, elas fazem assim, tô de jejum, então vou comer sem controle. Não é isso. O jejum intermitente é para você comer com controle. Nos modelos de você comer em dias alternados, existe para a população obesa, tá? Não em paciente eutrófico. Existe uma melhora dos padrões, principalmente de insulina, né? Claro, como você fica sem comer, você tem queda de triglicérides, você tem queda de colesterol. E quando você tem um paciente que está muito numa situação de berlinda, né? Ou seja, a parte metabólica dele está muito comprometida, às vezes pode até ter algum benefício, mas não é uma rotina que eu recomende em função disso. Quando a gente fala do jejum intermitente time restricted, que é determinado por horário, aí o que é minha dica? Você quer fazer? Então, faz de um jeito pensado. Em primeiro lugar, não corte o café da manhã. Você sabe que quando você acorda sem fome, é um péssimo sinal metabólico, né? Sinal de que você
tem uma alteração glicêmica e normalmente isso está associado, e eu te falo na minha experiência, tá? O paciente que não tem café da manhã, ele não toma café da manhã, normalmente é porque ele faz uma, mas está associado a uma hiperglicemia noturna. Então é um cara que tem, teoricamente, uma função normal, só que ele faz hipoglicemias noturnas que se tornam hiperglicemias reflexas. Então você vê um cara que não tem diabetes, mas que a glicemia de jejum dele é 105, 110, às vezes 100, né? Então não condiz muito com aquele perfil metabólico total. E é uma variável de confusão, na verdade. Agora, isso te fala que alguma coisa está errada. Então o que a gente recomenda? E para que você vai usar? Você vai usar para baixar seus níveis de insulina. Tá? Alguns nutricionistas, eles recomendam uma forma que é uma aproximação disso. Então eles tiram, por exemplo, a última refeição do dia. Falam, ó, vamos brincar de janela, você só vai comer até as 8 da noite. Tá? Mas das 8 da noite até as 6 da manhã, né, dá 10 horas de jejum só é pouco, concordo. Só que já é uma aproximação. E muitas vezes, essa aproximação que os nutricionistas fazem para chegar parcialmente nisso, o que eles fazem? Para tirar a refeição da hora que você tem maior resistência à insulina, ela é mais eficiente do que o jejum intermitente de 16 horas, quando os caras eles comem justamente nesse período de 2 da tarde e 10 da noite, onde eles comem descontroladamente. Depois, o que eles fazem? Eles diminuem essa janela. Ó, agora você vai comer até às 6, tá? E assim sucessivamente. Então, o que eu te recomendo? Você precisa baixar a sua insulina, você está com a sua insulina muito alta, tem problema metabólico, ou então você tem maus hábitos, ou tem restrição de sono. Então, faz uma janela, mas faz uma janela matinal, né? Se você for fazer o 16 por 8, começa a comer às 8 da manhã, para de comer às 4 da tarde. Isso tem muito mais chance de funcionar. Você não aumenta o seu risco de doença cardiovascular porque você corta o café. E você não usa um horário para comer que é conveniente, tá? Para emagrecimento, pessoal, não tem nada que seja conveniente. As pessoas elas não querem coisas fáceis, elas querem coisas convenientes. Né? Elas querem promessas ou elas querem estratégias que façam com que elas não tenham esforço para emagrecer. Esse é o grande problema. Eu te dou uma coisa fácil para fazer, mas nem sempre ela é conveniente. Né? Por exemplo, é conveniente você falar que faz dieta cetogênica e comer na churrascaria. Só que isso está sendo cetogênico? Não. Dependendo da quantidade de carne que você comer, né, a gordura que está associada, você está fazendo uma baita dieta hipercalórica, você está protegendo o glicogênio muscular. Uma das características de cetogênese, quando você entra em cetogênese, você já não tem glicogênio. E aí, a gente não consegue ter um efeito positivo disso. O que você tem que pensar? Se você tem pouca musculatura, talvez a dieta de jejum intermitente não seja uma coisa que te ajude muito nesse sentido. Por quê? Músculo depende de insulina para se manter numa condição diferenciada, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você faz o jejum intermitente, a sua insulina ela diminui muito. Isso quer dizer que você começa a ter dificuldade para sustentar, não é nem para ganhar massa muscular, mas para sustentar massa muscular começa a ficar difícil. E a tendência é que você vai perder. Aí a pergunta é assim, Paulo, mas você é médico, você está me falando que tem um efeito metabólico interessante, diminui a insulina, diminui a resistência periférica à insulina. Isso quer dizer que você tem uso para ele? Estou inventando uma pergunta para você, Danilo, para poder responder a sua. Sim, eu tenho uso para ele. Como que eu uso o jejum intermitente? Primeiro que eu utilizo só com pessoas que têm uma insulina mais alta. Tem um paciente com insulina de 4, por exemplo, já não dá para usar sem que esse cara perca massa muscular.
E necessariamente ele vai ficar mais bravo porque ele perdeu músculo do que contente porque ele perdeu água e depois gordura. Então você tem que pensar nisso, o que o paciente ele vai gostar. Segundo lugar, eu costumo usar com pessoas que não têm transtorno alimentar ou que não têm nem a tendência a desenvolver. Isso restringe muito o número de pessoas que eu posso usar o jejum intermitente. Mas basicamente são atletas amadores, atletas profissionais e pessoas que têm uma seriedade ou têm um controle alimentar mais forte. Por que eu faço isso? Porque invariavelmente o jejum intermitente, quando você coloca dessa forma, ele pode predispor a compulsão alimentar. Então você tem que ter uma pessoa muito ajustada neurologicamente para que ela não desenvolva um transtorno fazendo o jejum intermitente. Como é o esquema que eu escolho? É justamente esse que eu te falei. Mas eu gosto, por exemplo, de acordar muito cedo, né? Eu gosto que quando a pessoa vai fazer isso, ela faça restrição de sono. Por quê? A restrição de sono matinal, ela tem uma relação com o efeito antidepressivo. Então, você obriga o cérebro a produzir uma cacetada de neurotransmissor para a pessoa ficar funcionante. E isso provoca um efeito de antidepressão. Então, quando tudo estiver ruim para você, acorde cedo. E se está ruim ainda, acorde mais cedo ainda. Você pode não melhorar a sua situação, mas você melhora o jeito que você enxerga ela. Em geral, então, eu faço da pessoa comer, por exemplo, das 6 da manhã às 2 da tarde. Ou das 7 da manhã às 3 da tarde. E o resto? O resto é jejum. Ah, mas aí o treino vai estar prejudicado. Com certeza. O treino ele vai estar numa situação onde você tenha Você não está nas condições ideais para realizar. Mas a questão é, se você fez uma alimentação bacana, né, você vai ter glicogênio para você conseguir trabalhar. Tá? E isso acaba sendo positivo, né, mas você tem que saber dosar. Então, como que a gente faz? Vocês viram as pessoas fazerem carb cycling, ciclo do carboidrato. Ou seja, você dá o quanto a pessoa precisa de carboidrato, só que ela vai fazer uma resistência à insulina por causa da quantidade calórica e da quantidade de nutrientes, e você diminui esse carboidrato antes que isso aconteça. Então, esse que é o princípio do carb cycling. Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma pessoa que precisa de 500 gramas de carboidrato por dia, vou chutar um número hipotético. Só que todas as vezes que você prescreveu isso, ela fez resistência à insulina e ganhou peso. Aquele clássico paciente que ele fala assim, eu como mais eu engordo, eu como menos eu perco massa muscular. Começou a interessar, né? Isso acontece com muita gente. O carb cycling funciona muito bem para essas pessoas, tá? Principalmente quando você faz o carbo alto nos dias depois de treinos muito intensos. Treino de perna, treino de dorsal. Nessas condições ele funciona muito bem. Pois bem, o jejum intermitente, Danilo, o que eu faço? Eu não coloco ele estático para o cara fazer, por exemplo, do nada. Amanhã você vai comer das 7 da manhã às 3 da tarde. Não, não faço isso. Eu faço uma escadinha. Eu faço primeiro ele abaixar o tempo da alimentação. Primeira coisa, você vai acordar às 6 da manhã todo dia e vai tomar seu café. Olha a Leninha passando aqui atrás. Depois, eu começo a ampliar essa janela. Na segunda-feira, você vai parar de comer às 8 da noite. Na terça, você vai parar de comer às 5 da tarde. E na quarta, você vai parar de comer às 3. E na quarta, mantém às 3. E na quinta, final da semana tem mais desgaste. Então não dá para você ser tão restritor assim. Lembra que são pessoas que treinam. Ele vai parar de comer às 5 e na sexta ele vai parar de comer às 8. Você entendeu o que a gente faz? É quase como se fosse um cycling de jejum intermitente, tá?
que você tem que eu dou em aula, em curso meu? Eu desengesso a cabeça de nutricionista. Porque às vezes o nutricionista ele vem engessado, pensando assim, eu só posso fazer isso. Então se o paciente faz low carb, ele só faz low carb. Se o paciente faz jejum intermitente, ele só faz jejum intermitente. O que eu sento com o nutricionista é para ensinar, quando eu tenho curso relacionado à fisiologia de dieta, essas coisas, é justamente desengessar ele, mostrar para ele que ele pode muito bem, né, combinar uma dieta low carb com jejum intermitente, que esse jejum intermitente ele não precisa ser 16 horas, ele pode ser 14, ele pode ser 12, mas que tem uma forma de você fazer isso. E aí, o que eu falo de situação boa, Danilo? O que eu gostei da sua pergunta é que toda ferramenta ela é potencialmente boa. A maioria da galera que me pergunta assim, o que você acha de jejum intermitente? E eu dou a minha resposta. Mas muito daquilo que a gente precisa saber é exatamente saber fazer a pergunta certa. E hoje você acertou a pergunta, né? O que tem de bom nele? O que tem de bom é isso. Então você faz o controle insulinêmico do paciente, né, de uma forma eficiente. Só que você tem que fazer um approach para isso. Imagina que o corpo ele não gosta muito de manobra violenta. Às vezes a gente precisa fazer umas manobras alimentares violentas, mas por quê? Porque o paciente está vindo de uma situação de manobra violenta alimentar. Então você tem que fazer essa compensação. Agora, você está entendendo que muitas vezes você faz isso para corrigir uma cagada? Quando você quer fazer uma coisa que tem efeito, você tem que ter progressão. O que é uma das coisas que, por exemplo, depois sigam o Daniel Coimbra, porque ele é um cara que ele faz muito isso no consultório. Dêem uma olhada nas coisas que ele fala. Ele é um cabra of Dutch, igual eu, assim. É a figura mais engraçada que tem. Macho. É macho. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Daniel Coimbra, eu falei alguma coisa que ele estranhou assim, e ele falou com aquele jeito assim de engraçado, ele falou assim, macho. Aí eu falei, macho, que porra é essa, velho? Acho que eu ri uma semana. Então, é um cara que vale a pena vocês seguirem. Por quê? Ele tem esse approach, ele tem essa abordagem, que é uma abordagem de progressão. O cara chega para ele, por exemplo, comendo 3 Big Mac no dia, ele não vira pro cara, agora você vai comer pão com ovo. Não vai. Ele faz, você vai continuar comendo os Big Mac, só que a gente vai fazer o seguinte, em vez de você comer um de manhã e 2 à noite, você vai comer meio Big Mac a cada 3 horas. Tá? E essa questão da progressão que é importante que você entenda. Então, basicamente, quando eu dou aula para Nutri, eu fico muito atento para ensinar essa mobilidade. Né? Porque às vezes o pessoal acha que uma ferramenta ela só tem um jeito de você usar. E não é assim. Você normalmente tem uma série de formas de usar essa ferramenta e é a forma que você usa a ferramenta e não a ferramenta que vai ser boa ou ruim. Então, por isso que eu te falo que a tua pergunta é muito boa. Porque ela pergunta justamente, você me indaga justamente como eu vou usar isso. Então, use assim. Se você for tentar essa semana, faz desse jeito que eu te falei. Mas você vai ter que acordar cedo. Se você está aí me assistindo, é porque provavelmente você já acorda cedo, né? Então, comece a fazer essa janela progressiva, não faz de uma vez, e vá tirando de 2 a 3 horas por dia, até que você tenha uma janela de 8 horas de alimentação para 16 horas de jejum. A única coisa que eu vou te recomendar, melhor não fazer jejum intermitente no final de semana até você ficar bem experiente com isso. Por quê? Porque final de semana, geralmente, como o pessoal não treina, é mais difícil de seguir a dieta. E a tendência é você comer merda. E assim, fazer todo esse esforço para você achar o jejum intermitente e depois comer porcaria, cara, é jogar esse esforço no lixo, entendeu?
Então, faz de um jeito que você consiga sustentar. Isso é o mais importante. Bom, falando pra caramba de jejum intermitente, né? Gabriel Sucuri. Gabriel, ainda vou fazer uma live com você para perguntar se você faz a dieta da Sucuri. Vamos falar da Vanessa. Vamos pegar a Vanessa. Vanessa, acho que eu nunca respondi nada dela. Realizar o cardio em jejum realmente potencializa o resultado? Vanessa, vou ser muito sincero para você. Eu faço cardio em jejum porque é conveniente. Eu não tenho outro horário para fazer isso. E assim, o meu treino de musculação, ele é muito volumoso. Ele dura no mínimo 1h30, tá? E, assim, como o treino de musculação para mim é o meu horário, eu tenho uma quantidade de séries que eu realizo. Então eu realizo em média 40 séries por treino. Só que eu gosto de ter a liberdade, por exemplo, de poder trabalhar alguma coisa que eu acho que está faltando. Quando você vai treinar, você vai esculpir seu corpo, você tem que ter essa noção de, às vezes falta uma biseusada aqui, tá? Ontem, por exemplo, eu trabalho sempre um pouquinho de bíceps, né? Principalmente porque eu tô pós-cirúrgico, né? Quando eu treino dorsal, né? E ontem o que eu fiz? Eu fiz um cluster para bíceps, no bíceps unilateral, numa máquina de bíceps unilateral que tem lá aqui no prédio. Então eu fazia 4 repetições com o braço direito, 4 repetições com o braço esquerdo, um peso alto, né, 50 quilos. E aí eu fazia mais 4 com o braço direito, mais 4 com o braço esquerdo. O tempo de você fazer 4 repetições, ele é rápido, né? Você vai fazer uma repetição a cada 4 segundos mais ou menos, então dá uns 16 segundos. Isso, do ponto de vista de recuperação para o músculo, não quer dizer nada. Mas, por exemplo, quando eu terminei essa série, eu fiz 4 séries assim, tá faltando um pouquinho de estímulo de resistência de força. Aí eu baixei o peso, né, baixei para 25 kg pela metade e fiz na mesma máquina uma rosca 21, né, 4 séries. E isso me adicionou mais 5, 6 minutos no treino, que já estava durando quase 1h30. Então, para eu colocar o aeróbio logo depois do treino, por mais que seja interessante, porque ele aumente a velocidade de recuperação, para mim é um pouco inviável, né? Já era 10h15 da noite, o segurança ele já tinha vindo fechar a academia, só que ele é meu brother, ele falou, não, termina aí. Eu sou brother de todos os segurança aqui do prédio. Os caras são todos meus parceiros. Tem uns que eu cuido no meu consultório, 3. Os caras gostam do treino. Aí, é gostoso cuidar de quem dá valor pro teu trabalho, né? Eles eu cuido lá. E aí, pra mim, o cardio em jejum ele é conveniente. E outra, eu me sinto muito bem, né? Porque eu já restringo o sono, para poder sentir um pouco mais de disposição no dia. Se você adiciona isso, o exercício, o que acontece? É que não dá para ver que essa camiseta é preta, né? Mas eu já estou suado. Você aumenta a liberação de catecolamina. E isso para mim é melhor do que tomar estimulante ou então usar alguma medicação. E eu não gosto de nootrópico. Venvance, Ritalina, que o pessoal está acostumado a usar. Em primeiro lugar porque me deixa idiota, mais ainda. Aí eu viro o senhor sim. Tudo que me pedem sim. Né? E que me dá uma felicidade imbecil. E segundo, que essas drogas me dão uma falsa interpretação da minha capacidade intelectual. O que quer dizer? Se eu estou estudando usando qualquer droga dessa, eu tenho a sensação que eu sei tudo. Só que no dia seguinte, se eu não usar, por exemplo, eu não aprendi nada. Sabe o bêbado? Que quando está bêbado ele acha que ele vai se jogar da janela, vai sair voando? Ou então melhor, o bêbado, que é um bosta, só que aí quando ele bebe ele fica corajoso e quer arrumar briga. É a mesma coisa. Você não está acostumado a estudar, ou então você não está acostumado a estudar na raça que às vezes você precisa, e aí você vai lá e toma o Venvance, por exemplo. O que acontece?
Você aumenta a sua hora de estudo, só que você não retém nada. Ah, mas o fulano, ele é concurseiro e ele toma e ele retém pra caramba. Então, mas o que ele é? Ele é concurseiro, né? Então ele está acostumado a estudar. Tem cara que eu atendo que acorda às 5 para estudar e vai parar às 8 da noite. Esse cara está acostumado a fazer isso, então ele consegue reter isso, tá? Mas até porque ele está focando num diabo de um concurso. Essa que é a parte da carreira do direito assim, que eu acho mais sacrificante, né? O cara, ele vai prestar um concurso para delegado, para juiz, para promotor. Meu, ele é submetido a um estresse. Primeiro que eu fiquei olhando por aí, parece que não tem data certa para concurso. Tem ano que tem ano que não tem, foda-se, dane-se, né? Segundo que, o que vai cair? Ah, tudo. Foda-se você. Cara, pra mim isso é um negócio, sei lá, descabível, né? Só de pensar de entrar num negócio assim, eu já acho meio cruel, sabe? Então, esses caras, eles têm um mindset diferente. Então, não fica... Não é uma coisa que você pode copiar do dia pra noite. Né? Que nem eu falei pro Danilo lá, para você fazer as coisas progressivas, vai fazendo progressivo com o estudo também. Quem quer estudar essa quantidade. Mas se você quer fazer cardio também, essa é uma boa dica. Começa num horário que seja conveniente para você. De manhã é conveniente para mim, tá? Eu aproveito e converso com vocês, vejo quais são as dúvidas de vocês, falo das coisas que eu estou fazendo, porque eu entendi isso, né? Meu Instagram, ele não é muito de palhaçada. Vocês gostam de colocar uma zoeira de vez em quando eu sacaneio a Roberta, né? Às vezes quando eu posto uma putaria no Stories, né? No bom sentido, né? Não no sentido de pornografia. Porque tem isso, né? E eu percebo que a maioria das pessoas me segue justamente por causa de conteúdo, né? Ah, quero aprender alguma coisa. E eu faço alguns testes, né? O pessoal confunde muito isso, né? De seguidor com fã. Cara, eu acho que falar que o seguidor é teu fã é uma arrogância tremenda, né? Mas o que eu fiz? Teve uma semana que eu só postei foto aleatória, tipo TBT, assim, de coisas simples. E teve uma semana que eu não postei nada. O que aconteceu? Eu tive uma resposta baixa do meu Instagram. Aí, na semana seguinte, eu comecei a postar coisas sobre informações. Aí tive uma resposta alta do Instagram. O que mostra o quê? O que vocês consomem de mim? Não é a minha foto sem camisa, não é o que eu faço no meu dia a dia, não é quem eu sou, se eu sou um cara legal, não. Vocês seguem porque... O que é a questão de seguir, né? É como se vocês estivessem comigo no mesmo barco, só que de certa forma, vocês me botaram ali na frente e falaram assim, vai viado, rema. E eu vou falando assim, ó, vai por aqui, vai por ali. Então essa é a minha função aqui, é falar para vocês que direção que nós vamos, porque nós estamos juntos, negão. E tá vendo aqui eu falando, não, eu sou o máximo, nem vai ver. Eu sou um fudido que trabalha pra caralho e gosta de treinar. E tem que achar um jeito de fazer isso e fazer isso dar resultado para ter algum tipo de estímulo. E aí, nessas, vocês se identificam, né? Porque vocês falam, puta, eu também trabalho pra caralho, eu treino, eu queria ter resultado. Eu vou seguir esse maluco aí porque ele tá no mesmo que eu. Então, por isso que eu acho que esse negócio de fã não rola. Eu acho que isso é uma arrogância, né? Mas eu acredito que a gente está junto, né? E o fato da gente estar junto, de eu trabalhar com esse negócio que vocês gostam aí, que chama exercício e desempenho, aproxima a gente. E é gostoso ter essa proximidade, poder falar isso para vocês também, né? Então, dona Vanessa, comece seu aeróbio de forma progressiva, tá? Se o jejum para você, aeróbio em jejum, for conveniente,
É melhor do que você querer se fazer uma coisa que está perfeitamente correta fisiologicamente, né? E é uma frase que eu falo, antes de você fazer mais, faz direito, ou faz bem feito. Então, antes de você se meter a querer colocar 3 horas de exercício de escada depois do treino, meu, começa com 20 minutinhos, bem humildezinha, no aeróbio em jejum. Se preocupa com quantidade, não se preocupa com se está certo fazer em jejum, se não está certo, se você vai tomar café, se você vai tomar BCA. Faça, tá? Faça. Isso me lembra uma coisa importante. Isso me lembra uma coisa que eu estou estudando, que é psicologia da positividade. Vamos ver se tem alguém procurando emagrecimento aqui? Aí eu dou uma palhinha para vocês do que é isso que eu estou estudando agora. Porra, Felipe, 1,98 m, peso 80 kg, qual a recomendação de treino? Eu tenho 1,85 m, peso 118, qual a tua recomendação de trabalho para mim? Velho, isso daí é... só se eu for clarividente, né? Eu treino através de macumba. Porra. Gente com nervo ciático inflamado, é o eu, Felipe. Treinar faz mal? Não, Felipe, não faz mal, mas você tem que tratar a inflamação do nervo, porque senão treinar é extremamente desafiante, tá? Vai te fazer um bate rápido. Felipe, não dá para responder isso, concorda? Eu vou deixar a galera falar sobre isso para você. Ana, o melhor whey é aquele que te dá uma sensação de enjoozinho logo depois que você toma, porque esse é o efeito do whey protein. Tá? Ele tem um efeito análogo de GLP-1, então ele dá um enjoozinho. Se você escolher por gosto, você tá fudido. Você vai comprar aqueles whey que tem 30 kg de carboidrato. Tailson, não é uma questão de compensar, é uma questão de precisar. Se você precisa fazer a cirurgia, faça, senão você vai parar de treinar porque você lesionou. E aí, para você tratar, vai demorar muito mais para você voltar do que você fazer a cirurgia na hora que você podia. Você é diabético tipo 1, né? Você vai treinar com a glicose alta, por quê? Porque o treino de musculação ele é um treino de intensidade intermitente. Você combina alta intensidade com pausa. Se a glicose estiver baixa, você faz uma hipoglicemia porque nem sempre você vai ser capaz, por conta do diabetes, de fazer os seus mecanismos de compensação glicêmica induzido por catecolamina. Você não vai liberar adrenalina e noradrenalina o suficiente para organizar a sua glicemia. Mariucha, emagreci 20 quilos pós-filhos. Hoje tento ganho de massa. Posso manipular algo para ajudar na força? Pode. Começa com creatina. Antes de creatina, qualquer coisa que você vai manipular só vai te deixar com barba e careca. Já pensou? 2 filhos, barba e careca? Felipe, pré-treino em pó, sem caloria, quebra jejum? Depende. O que é um pré-treino sem caloria? Você está falando aqueles chás sem gosto? Sem gosto não, sem carboidrato? Muitas vezes eles têm maltodextrina. Você tem que ficar esperto, Felipe. Agora, se for só uma cafeína, né, você pode utilizar, lógico. Mas lembra que toda vez que você usa um estimulante, você tem uma compensação glicêmica estimulada pela ação beta-agonista do estimulante. Então você vai sair daquela zona que eu te falei de estímulo mitocondrial. Nervo ciático inflamado. Não faz mal, mas você tem que ter um fisioterapeuta te acompanhando. Tá? Senão você vai se fuder. Deixa eu ver se tem uma... Quero fazer uma pergunta. Gabriel Sucuri, seu chato, se você colocar mais uma vez essa pergunta se o cortisol aumenta a retenção de líquido, né, eu vou te falar a sucuri que você vai achar. A dieta da sucuri. A dieta do sucuri que você vai fazer, Gabriel, é Kid Bengala. Nossa, cuspi. Lidiane Fabril. Tá bom, falo. Vamos lá. Lidiane, responde aí.
É que é mais fácil falar disso se a gente conversar. Você pode entrar na live um minutinho? Rapidinho? Porque aí a gente vai fazer um exercício e aí você vai conseguir mostrar para a galera o que é isso e por que a gente emagrece com coisa errada, um pensamento errado. Você tá aí? Lidiane? Dá um ok aí. Olha, o Wesley tá aí. Vou te chamar, Wesley. Vou te chamar pra gente arredondar depois. Deixa eu ver quem que me chamou aqui. Deixa eu ver se eu acho a Lidiane. Lidiane. Ah, a Lidiane foi embora. É, ela vazou. Quem quer entrar comigo aí pra gente dar um exemplo de psicologia positiva? Aí depois eu chamo o Wesley pra gente arrematar. A Lidiane diz que não. Lu Ceribelli. Lu, então pede para você entrar aí que a gente vai falar sobre isso. Cadê você? Oh, Ian. Ian tá aqui. Pediu aí, Lu. Mas senão eu vou chamar outra pessoa, hein? Tá, Carol. Vou chamar você então. Chamei a Carol. Vou dar um exemplo de uma coisa importante para vocês. Ai, cadê a Carol? Oi. Carolzinha, deixa eu apagar isso aqui que tá no seu rosto. E aí, bom dia. Bom dia. Bom, antes da gente falar sobre... Tá no cardio também? Tô na bike também. Que orgulho de você, cara. Bom, tô fazendo a minha parte. Tô vendo, muito bem feito. Olha só, psicologia é uma forma de a gente abordar, depois o Wesley vai falar pra galera, né? Antes a gente fazia as coisas PNL. PNL você já ouviu falar? Sim. Programação Neurolinguística. Então o que era isso? O cara vinha, te chamava, olha, você tem uma dor, então ele identificava a sua dor, aí você estava naquela palestra, aí você chorava, aí você saía da palestra assim, nossa, vou mudar minha vida. Aí você chegava em casa, tomava um banho e falava, ai, que merda de vida. Aí passava tudo. A gente começou a notar que esse negócio de mexer com dor, né, é uma coisa meio perigosa. Porque do mesmo jeito que você incita o amor, você incita o ódio também. Então, se a gente começar a procurar o que é uma palavra para amor, a gente vai achar uma de ódio, assim sucessivamente. E o PNL, ele fazia mais ou menos isso. Como ele levantava uma dor, ele fazia com que você se confrontasse, né, com uma coisa ruim. E se você trabalha aquilo de uma forma ruim, o que vai acontecer? Você cria uma mensagem relacionada àquela tarefa que é também uma forma ruim. Então, a gente vai dar um exemplo. Vou te pedir licença para a gente falar um pouquinho da tua vida pessoal, mas uma coisa que todo mundo que já viveu. Bom, vamos lá. Primeiro namorado que você teve.
Você sentou com ele na primeira vez que você saiu com ele, jantando, super feliz. E ele virou para você, Carol, e falou assim: Carol, você é a mulher da minha vida, eu vou ficar com você eternamente. Você fica comigo para sempre? Aí o que você falou, toda apaixonadinha? Claro. Tá. Só que aí você terminou esse namoro. E aí você namorou um, namorou dois, foi conhecendo as pessoas. Aí o quinto cara que você conheceu na sua vida, ele sentou com você num restaurante e ele falou a seguinte frase: Carol, você é a mulher da minha vida, eu vou te amar para sempre. Você fica comigo pro resto da sua vida? O que você falou? É exatamente isso que é a psicologia positiva. Quando você coloca para a pessoa um exemplo, né, de algo que ela já viveu, só que de uma forma negativa, você já viveu isso. Alguém já pediu para namorar você e a coisa não funcionou tão bem assim. Você vai usar o quê? A experiência que você tem nessa situação ruim para determinar se você tem a tua opinião sobre isso. E o que as pessoas fazem? As pessoas, elas pegam, por exemplo, essa questão do emagrecimento, o ganho de massa, então da competição, e elas colocam a experiência ruim. Então, por exemplo, por que você não conseguiu emagrecer? Ah, por causa disso. E a gente vai vencer? Dessa vez a gente vai vencer. Não faça isso. Isso é psicologia negativa. Por quê? Porque dessa vez quer dizer que você lembra do fracasso. E como você viveu o fracasso, mas não viveu o sucesso, a tendência é que a sua mente te arraste para aquilo que é o fracasso. E nessa situação, você acaba presa num cubículo, né, onde a lembrança do fracasso vai limitar o seu futuro. Quando a gente fala de psicologia positiva, há um outro tipo de abordagem, a gente vai tratar das coisas que você não fez, né? Então, por exemplo, vai chegar um cara um dia na sua vida que ele vai te falar diferente do que todos os outros falaram. E esse cara que vai ficar com você o resto da sua vida. Porque ele não repetiu nenhuma das cagadas dos anteriores. Aquilo que a gente tem que fazer quando a gente vai para uma competição ou quando a gente simplesmente quer emagrecer é justamente não lembrar daquelas cagadas anteriores e pensar que você vai, na realidade, fazer uma coisa nova, que você nunca fez. Isso é um dos segredos da gente conseguir ser bem-sucedido. Por quê? Você não tem memória do fracasso naquilo que você está fazendo agora. É como se você estivesse fazendo uma coisa completamente nova. E isso faz com que você tenha sucesso no que você está fazendo. Isso é uma das razões pelas quais você compete e você tem gás para competir de novo. Porque você usa aquilo que é a sua memória boa para determinar o que você vai fazer. O mindset do campeão, ele é assim: eu vou melhorar. Mas por quem? Por mim. Porque eu vou melhorar. Então, o que você está pensando não é só eu vou ganhar ou eu vou ser primeiro lugar. Você está pensando, eu vou melhorar o meu estado atual. Por quê? Para você, não é para ninguém. E é isso que te faz ter sucesso, tanto na sua profissão quanto no esporte. Gostou dessa brincadeira? Adorei. Não, mas é isso aí mesmo, né? É isso que eu penso, assim, melhorar, ser melhor do que eu estava, do que eu estou. E não focar no adversário, na competição, não focar só em ganhar, mas em apresentar um físico melhor. Esse é o principal objetivo. E o físico está melhor do que o treinador. Então, isso para você é uma lembrança positiva, uma memória positiva. E quando você monta a sua vida a partir disso, que vem é positivo, né? Bom, mocinha, bom aeróbio para você aí, que você tenha um ótimo dia, obrigada, bom trabalho. Valeu. Você vai ralar obrigada. bastante. Beijão para você. Tudo bem. A gente se fala mais. Até mais. Até. Bom, entenderam aí? O segredo de você conseguir chegar num resultado diferenciado é justamente ancorar ele em alguma coisa que seja boa. O PNL, ele começou a perder espaço porque tem muita gente que faz ainda, né? Mas, por exemplo, eu quando vejo alguma coisa baseada nesse PNL antigo, aquilo me deixa, em vez de me estimular, aquilo me desestimula. Porque eu sei o mecanismo que está sendo feito. Eu conheço a mágica que está
Eu conheço, na realidade, o truque que está por trás da mágica. E no final, não é que a gente acaba conhecendo o truque que está por trás da mágica, mas você já viu o truque muitas vezes. E aquela história de positividade, não, vamos descobrir sua dor. Ele lembra da sua dor. E o problema é lembrar da sua dor. Porque quando você fica focado na sua dor, o que começa a acontecer? Tudo que você faz em relação à sua, ao seu projeto, ele não vai te lembrar uma coisa que você nunca viveu e você tem expectativa de viver. Ele vai te lembrar a coisas que você já viveu e que você se decepcionou. Que nem o namorado da Carol. Então, o primeiro falou para ela que a gente ia viver para sempre. Ela acreditou. Quando não viveu para sempre, o que aconteceu? Se decepcionou. Ou seja, o próximo namorado que repetia a frase, ela já vai, mais ou menos, quem sabe, acabou, largou terça-feira da semana seguinte, depois desse almoço de sexta. Então, isso é uma coisa importante, tá? Ixi, pessoal, tô vendo aqui o horário. Mas, nem, a gente vai conversar outro dia, porque eu tenho mais 5 minutos só. E vou responder esse restinho de pergunta da galera aqui. E aí a gente vai poder encerrar. Tem muita pergunta. Ó, vamos fazer umas diferentes, né? Camila Lassi. Bom, Camila, pelo jeito você acabou de ter filho, meus parabéns para você, uma jovem mamãe, né? Queremos que você seja uma linda mamãe, uma feliz mamãe, de preferência que durma. Mas uma das coisas que a gente recomenda, sim, tanto proteína a mais que você está amamentando, quanto creatina, né? Principalmente se você estiver treinando. Ah, pode treinar amamentando? Pode treinar amamentando. O que você tem que tomar cuidado? Se o teu treino for muito intenso, porque você for muito treinado, a produção de lactatos pode mudar um pouquinho o sabor do leite. E esse pouquinho, o bebê ele pode sentir e pode não querer continuar mamando depois que você treinar, tá? Então, tem essa questão. Mas de resto, você deve treinar. Se você estiver treinando, você tem que tomar creatina. A amamentação, ela não deixa de ser um processo esfoliante, né? Pensa que você está transformando nutriente seu em nutriente para o bebê. E aí, o que é interessante você fazer e trabalhar é justamente a tua parte de suplementação. Às vezes até, por exemplo, meia horinha antes de você amamentar, 40 minutos antes de você amamentar, tomar um shakezinho de whey, 20 graminhas, bem diludinho, né? Uns 250, 300 ml de água. Isso vai te ajudar a ter até uma qualidade de leite melhor. Por quê? Porque o leite, ele é basicamente o que você consome, né? Tem uns estudos legais falando sobre a saúde do bebê, né? Então, por exemplo, cólica, irritação, ansiedade, muito relacionado com a alimentação da mãe, depois do útero, viu? Então a mãe come muito açúcar, toma muito café, né? Mas principalmente come muita merda, né? Porque aquela história, oh, estou amamentando, posso comer o que eu quiser. Isso, você pode se estragar, né? Então, está estragando ela, está estragando o bebê. O que acontece? O bebê, ele começa a ter cólica, porque o teor de glicose do leite muda, né? Ele começa a ficar impaciente, inquieto. Então, mamães recentes, por favor, se vocês não forem comer para vocês, comem para a criança, tá? Deixa ela crescer saudável. Lembra que a obesidade começa no útero da mãe. Então, é tua responsabilidade, sim. Né? O foda da gente ser pai e mãe é porque, basicamente, do ponto de vista biológico, tudo culpa nossa. O que eles herdam ou o que eles aprendem. Então, se você não conseguiu dar um patrimônio genético maravilhoso para o seu filho, você tem diabetes, você tem Hashimoto, você tem doenças que você pode transferir para ele, pelo menos dá hábito, tá? Por favor. Se você não liga de ter esses problemas, pode ser que seu filho ligue. E nesse caso você está de 100%, você está aí 1000 parabéns, Camila.
tome sua creatina, fique forte, treine, tá? Melhor coisa que você faz para o seu filho. O Enzo aqui. O Enzo, ele é ectomorfo. Ele quer saber se ele pode fazer cardio. Enzo, você deve fazer cardio. Tá? Frequência. Treina musculação todo dia? Você tem que fazer cardio todo dia, meu amigo. Tá? Até o dia que você não treina. Porque o cardio, ele tem essa capacidade de recuperação muito rápida. Né? Eu faço live com você de final de semana, sábado e domingo. Né? Por quê? Porque essa live, você sabe qual é o nome dela, né? Banhadão, tem calendário. Então, todo dia. Cardio é todo dia. É que nem por um funfá. Tem que ser todo dia para ficar gostoso. Aí você não fica ansioso. Bom. Faça cardio, meu filho. Faça. Herbert, construindo seu shape. Hipertrofia para bariátricos. Alguma dica? Primeira dica, cirurgia bariátrica, ela opera o órgão errado, né? Já diz o Thiago Diniz, que é cirurgião bariátrico, que está no consultório. Ou a Carolina Beckman, né? Que está lá no Pará. Vocês foram seguir a Carolina? Show o Insta dela. Por quê? Porque você tinha que operar o cérebro e não o estômago, né? O estômago é só um órgão que enche porque o cérebro mandou, né? Então, qual o problema, qual a dificuldade no bariátrico, Herbert? Primeiro, a cabeça tá boa? A cirurgia bariátrica, ela ajudou você a reeducar o que é a sua rotina? Você conseguiu manter a sua rotina? Porque tem uma série de pacientes que são pós-bariátrica, que eles ficam caçando jeito para driblar a cirurgia. Então, come MM, né? Desenvolve alcoolismo, etilismo. Pessoal, isso é sério. Tem muito paciente que desenvolve etilismo depois da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a pessoa fica ansiosa, não consegue comer, mas consegue beber. E o álcool, né? Ele é um relaxante, ele é as duas coisas, né? Ele é um estimulante do sistema nervoso central à medida que ele te desinibe, mas ele traz uma sensação de relaxamento. E essa sensação de relaxamento, o pós-bariátrico aqui, tá ansioso porque não consegue comer, ele acaba se apoiando nisso, né? E ele desenvolve esse hábito. A cabeça tá boa? Ótimo, vamos treinar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fracionar a tua alimentação, por quê? Se você fez uma cirurgia bariátrica, teu volume gástrico não vai permitir que você faça uma refeição de 400 gramas, 450 gramas, né? Você vai estar restrito aí. A gente precisa ver qual que é teu grau de restrição, que tipo de bariátrica que você fez. Né? Você fez uma cirurgia bariátrica tipo sleeve, né? Que é uma gastrectomia parcial. Você fez um Y de Roux, você fez um capela. Né? Existem tipos e tipos de cirurgia bariátrica. A priori, tinha duas antigas, né? Capela e Scopinaro, e que elas não sendo feitas com tanta frequência, né? E o que hoje mais o pessoal tem feito é gastrectomia parcial tipo sleeve, né? Mas se for um sleeve, que é o que estão fazendo mais ultimamente, né? Tem que coordenar isso, tem que coordenar a qualidade de alimento, e você provavelmente, obrigatoriamente, vai ter que suplementar, né? Porque mesmo na cirurgia do tipo sleeve, que é uma gastrectomia parcial, você vai criar algum déficit de absorção por conta da limitação volumétrica que você vai poder consumir, né? Diferente de uma escopinar ou de uma capela, né? Você tem diminuição da superfície de absorção ou da área de absorção, né? E aí é muito mais complicado. E aí você vê paciente bariátrico praticamente desnutrir, né? Aqueles que conseguem seguir as orientações. Os que não conseguem, eles conseguem burlar isso, né? Como é que o bariátrico burla isso? Ele faz uso de alimentação de alta densidade calórica e baixo volume, né? Então, tudo tem um jeito de dar um nó. Então, se você estiver pronto para arrumar de fato a tua alimentação, coordenar com aquilo que são suas capacidades, seguir isso em frente, a gente pode partir para suplementação, principalmente creatina, você vai ter que usar bastante, né, para fazer certas compensações, e provavelmente no início da cirurgia o peso que você perdeu levou uns músculos embora também, tá? E treinar firme,
Agora eu vou te dar um conselho para você não se chatear. Não meça o seu resultado pelos quilos da balança, nem pela forma física inicialmente. Por quê? Porque o emagrecimento e o ganho de massa é uma alteração funcional do organismo, tá? Então, o que você tem que olhar como vitória? A função. Você tem que ver se o peso que você está trabalhando na academia ele está aumentando. Você tem que ver se a quantidade de exercícios que você tem feito ela está aumentando. Você tem que ver se o número de repetições que você faz também está sendo incremental. Então, você tem que olhar essas coisas, tá? Se você quer ver mudança, você tem que olhar o que muda, né? O físico ele só vai mudar depois que essas mudanças elas se estabelecerem de uma forma definitiva, né? Quando o seu físico ele se ajustar a isso. Então aprenda a olhar para a coisa certa, né? Até porque se você tem um pouquinho de gordura na barriga e todo dia você fica olhando sua gordura na barriga querendo que ela suma, esse não é uma forma de você obter sucesso, é uma forma de você chamar o fracasso. Pronto, como sempre, uma perguntinha para meninas. A Sandra pergunta: você gosta de Ostarine para mulheres? Não, não gosto. Considera os resultados consideráveis? Considero, você vai cair cabelo com uma facilidade gigantesca. Se for Ostarine mesmo, tá? Em primeiro lugar, 90% do que tem de sarna no mercado ele é falsificado, tá? Principalmente se você for comprar em Mercado Livre, da mão dos outros, muita chance de você estar comprando alguma coisa que não é isso, ou que tenha isso misturado com outra coisa. Segundo, Sandra, mulher não tem que focar no que tem que tomar, tem que focar no que você tem que fazer. As pessoas elas se machucam nesse treinamento e elas dão um mau nome para o fitness justamente porque elas querem esses caminhos que são pseudo mais fáceis, tá? Primeiro que elas acham que esse é o único caminho. Não é, Sandra. O caminho de você fazer alimentação e treinar, ele é a base de você fazer tudo. Você está fazendo a base errada, né? Se você quer tomar Ostarine, mas você quer sair para beber na sexta-feira, você quer tomar Ostarine, mas você faz, final de semana é seu, você come o que você quiser. Você quer tomar Ostarine, mas você não tem hora para comer. Você quer tomar Ostarine e você só quer treinar 3 vezes por semana. Você quer tomar Ostarine, você quer fazer treino funcional para desenvolver o glúteo. Moça, você tem que acertar, na realidade, o que você sabe, né? E com uma boa orientação sobre treinamento. Qualquer pessoa que falar para você usar qualquer tipo de medicação, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular, antes de você acertar isso, é ruim. O que o Ostarine vai te dar é força. Ele não vai mudar seu físico, tá? Então, quando você fala de resultados consideráveis, né? Se você estiver treinando mais ou menos, vai acontecer que você vai ficar com todos os colaterais. Qual é o efeito, então? O efeito é, você aumenta a sua força e treina mais. Se você não quer treinar mais, se você acha que você treina tá bom, não é para você, tá? Aliás, deixa eu te falar com dor no coração. Se você não gosta de treinar, não gosta de fazer dieta, mas quer emagrecer, essa rotina não é para você, tá? Porque quem foca demais no resultado e não foca no que tem que fazer, no que tem que fazer, invariavelmente fracassa. E aí, ou se deprime e fica doente, ou então começa a falar mal de quem consegue fazer, tá? Então, estou te falando do fundo do coração. Está colocando o carro na frente do boi. De efeito colateral, gostaria nele dar uma piorada considerável na pele e dar uma detonada no cabelo. Ele não é o que mais faz cair cabelo. O que mais faz cair cabelo é o Ligandrol e o RAD 140, tá? Mas ele dá uma definhada na juba. Aí sabe quando você faz o rabo de cavalo que fica aquele cabelo fininho, né? Não sei se você teve filho, mas normalmente a mulher depois que tem filho, ela dá aquela enchida de cabelo na gravidez por causa do estradiol e aí entra naquela fase pós-gravídica e o cabelo despenca. É isso que acontece, tá? Eu sei que eu não estou falando o que você queria ouvir, você me desculpa, não estou falando isso para te ofender, mas você tem que acordar, porque
Homem falando de esteroide, eu acho uma coisa mais normal, porque homem tem essa característica, né, de ser mais zoeiro, de ser mais curioso, de ser mais ousado. Mulher, quando começa a fazer isso, é porque está mal direcionada. E mulher, você não consegue consertar a aparência depois. Uma vez que você masculinizou, uma vez que seu cabelo caiu, uma vez que seu clitóris aumentou, uma vez que você perdeu massa muscular do membro inferior, porque todo esteroide ele é derivado de hormônio masculino. O hormônio masculino ele vai fazer você ganhar massa muscular no tronco, não no membro inferior. Inclusive, se a pessoa usa um implante mal indicado. Né? O que é usar um implante mal indicado? É quando ela fala, eu vou por o chip da beleza. A má indicação do chip é justamente essa. Falar para a pessoa que ela vai ficar mais bonita. Não vai ficar. Isso não existe. Tá? Você vai ganhar peso, você vai ficar com um humor bem desagradável. Né? Você não vai ficar bem. Né? Isso não quer dizer que seja contra implante. Não existe médico ser contra alguma coisa. Né? Médico não é partido político, não é torcida de futebol. Médico ele olha as coisas assim. Tem indicação? Não tem indicação. Você tem uma doença hormonal que o implante ele se ajuste, como por exemplo endometriose, o implante vai fazer bem para você. Na mão de cara que sabe fazer, vai ser legal. Agora, se você vai colocar, porque você acha que você vai ficar bonita, né? Porque chama chip da beleza, se prepara para virar um trubufu, tá? Vai ficar parecendo o orc desses filmes de, sei lá, Senhor dos Anéis, Warcraft. Você vai ficar parecendo um orc. Aliás, Warcraft está lá no Netflix. Depois vê, tem uma mulher orc lá. É daquele jeito que você vai ficar. Você vai achar até gente meio parecida com essa mulher orc. Tá? E Ostarino não vai te levar para um lugar diferente. Tá? Tô te falando isso pro teu bem. Não leva a mal, não. Eu sei que às vezes eu falo essas coisas e o pessoal se ofende, o profissional se ofende. Mas assim, todo mundo tem direito à sua opinião, eu tenho direito à minha. Eu tenho bastante experiência nesse negócio. Trabalho com isso desde 2005. Eu faço isso desde 1992. Então, não estou fazendo isso para medir meu pinto, né? Ó, meu pintão aqui. Não estou. Mas estou falando para vocês que aquilo que eu falo para você tem uma base de estudo, por causa da minha formação, por causa da minha especialização, tem uma base de experiência, por quanto eu já trabalhei, a quantidade de pacientes que eu já atendi, a quantidade de pacientes que eu manejo. Pensa que para tocar minha clínica, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 assistentes. Então não é pouca gente que a gente atende. E pensa que na minha clínica, pelo menos 60% dos casos, eles vêm por conta de mau resultado. Né? E você já me viu falando mal de alguém aqui? Você já me viu fazendo post, desafiando alguém, ou falando que alguém não sabe, ou que não tem experiência? Você não viu e nunca vai ver. Né? Nunca vou expor ninguém, nenhum profissional, médico ou não, porque tem treinador que faz isso, tem nutricionista que faz isso. E eu atendo essas pessoas. Né? Mas é aquilo que eu falo, eu entendo que isso é a escolha da pessoa também. Então, responsabilizar o profissional, aquele é um mau profissional. Não, ele não devia fazer o que ele está fazendo, mas você concorda que a pessoa foi procurar exatamente isso? Aliás, foi procurar ele para fazer isso? Então, aquilo é uma questão dos dois, é que nem relacionamento. Né? Eu não vou me meter em relacionamentos de ninguém. Se um se decepcionou com o outro, esse não é o meu problema. O meu problema é resolver o problema do meu paciente. Né? E é isso que eu faço. Agora, do mesmo jeito que essas pessoas elas têm, a opinião delas eu tenho a minha, e a minha é muito bem fundamentada. Né? E é uma característica da pessoa que faz as coisas sem saber, se agarrar em determinadas pseudo-experiências. Né? E aí, qual que é o máximo da pseudo-experiência? Né? Qual que é o máximo da resposta imatura, né?
e despreparada, que mostra que a pessoa não tem condição mesmo de, de fazer um bom trabalho. Aí fala assim, ah, mas comigo funciona. Ah, legal, você é uma amostra estatística relevante, né? Você responde pela maioria das pessoas, né? Você é uma amostra que, do ponto de vista de distribuição populacional, né? É extremamente válida, né? Então não é, né? Muito cuidado quando a pessoa fala assim, ah, mas comigo, então, mas você não é amostra estatística. E a gente tem que olhar a estatística também. A gente não pode olhar só isso, mas você tem que olhar isso também. Então, fica atento. Não tem caminho fácil. Tem tanta gente falando isso para você, por que você não acredita? Não vai para esse esquema, não. Depois, o que você vai gastar para arrumar teu cabelo, para arrumar tua pele, né, não vai compensar o resultado que você quer ver. E outra, o que eu tenho mais preocupação com o leigo, com o paciente, é que ele tem uma visão que é extremamente direcionada. Então, ele tem uma coisa que ele não gosta, por exemplo, ah, eu não gosto da pele da minha bunda, porque eu tenho essa gordura aqui na coxa, isso me irrita. Aí ela vai usar um esteroide e, realmente, se for por um efeito progestagênico, vai melhorar um pouquinho. Só que dá aquela melhora que é mais ou menos, não é 100%, né? Mas aí a pessoa ela olha aquilo e fala assim, valeu a pena, porque bateu onde era a minha dor, né? Só que nessas condições, o que acontece? Você não está olhando o que piorou. E nisso você tem que ter uma visão muito crítica para você olhar o que melhorou e o que piorou. E qual é o risco de você optar por uma conduta assim? O risco é justamente você não conseguir desfazer aquilo que piorou. E aí é complicado. E aí que você vai morrer com sessão de laser. Sabe quanto custa uma sessãozinha de laser para melhorar a tua pele? Custa R$ 1.000 uma sessão. Pensa que dependendo do tipo de alteração que você tiver, você vai ter que fazer 5, 6, 10, né? É bem mais caro que o Ostarina, né? Então, Sandrinha, escuta o que eu estou te falando, é de coração, tá? Bom, galera, é isso que eu tinha que falar para vocês. Fiquei aí com vocês 1h15, tá? Gastei 700 calorias aqui, segundo o reloginho, tá? Preciso de trabalhar, assim como vocês também precisam. E a gente se vê amanhã. Deixem suas perguntas, eu vou respondendo suas perguntas. E aí eu vou chamar o Wesley um desses dias para falar um pouco mais de psicologia positiva, tá? Essa forma de abordagem. Porque realmente lembrar dos nossos problemas para motivar para o nosso sucesso não é uma coisa que aparentemente é frutífera, tá? Porque toda vez que você lembra do seu fracasso, em vez de você melhorar, você piora, né? Por quê? Porque você se desanima. A memória do fracasso ela é mutilante, né? Então busquem sucesso, não busquem fracasso. Eu falo para minhas filhas que só tem 2 tipos de cagada na vida. Tem a cagada, né, acidental e tem a cagada mortal. Cagada acidental é aquilo que você desconhece, você vai tentar fazer e dá errado. Isso faz parte do crescimento da gente. Tipo, querer cozinhar um ovo no micro-ondas sem quebrar a casca e sem furar a gema. Vai explodir aquela merda lá dentro, né? Então, vou dar bronca na minha filha, vou dar um castigo porque explodiu um ovo no micro-ondas. Já se fudeu, teve que limpar o micro-ondas, ficou sem comer o ovo. E aí? Oi, Gu, você tá aí? Também te amo. Pô, que saudade de você. A moça do nome difícil, Henk Merz Tichink. Um dia eu vou te chamar pra você falar como é que fala o seu nome, viu? E tem a cagada mortal. A cagada mortal é aquela que te falaram que vai dar errado ainda assim. Você vai lá, tem e me faz, filha da puta. Não faz isso. O que você tá falando vai dar merda. Aí você quer ver a merda. Aí a hora que você vê, você fala, puta, fudeu. Evita isso, tá? Evita isso, porque cada fracasso que você tem, isso vira uma memória. E cada memória do fracasso te impede de criar uma de sucesso. Tá bom? Então, beijão pra vocês. Que vocês tenham um bom dia, que vocês tenham uma boa semana.
vou trabalhar que já estão me chamando aqui no telefone. Ô, raça. Beijo.